Álcool gel, como uma forma de asepsia e evitar contaminação viral, realmente é eficaz? É saudável? Fica aí e vamos revisar os dados sobre álcool gel e imunotoxicidade, ou seja, toxinas do sistema imune. Não sai daí! Bom, chegou agora no canal, não se esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho para receber nossas atualizações. Comenta, compartilha, senta o dedo nesse like se o vídeo te ajudar, porque é a sua forma gratuita de ajudar de volta o canal. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça e essa é a minha forma de te educar sobre saúde e nutrição. Já utilizávamos álcool gel antes da pandemia, mas todo mundo se lembra, no início da pandemia, que álcool gel literalmente estava acabando em todos os locais, porque foi extremamente vendido. A ideia de asepsia, ou seja, de matar os micro-organismos, de matar qualquer tipo de vida ali e higienizar o local, vem de Pasteur, que acreditava que micro-organismos são os causadores da doença. Então nós começamos a esterilizar tudo depois de Pasteur em prol de prevenir doenças, vendo os micro-organismos como patogênicos exclusivamente e não compreendendo, na verdade, que existem micro-organismos benéficos, como nós sabemos, chamamos de simbióticos. E sim, também existem os patogênicos. O que a gente tem que levar em consideração é que existiram duas teorias divergentes na época de Pasteur. Pasteur que sugeriu que os micro-organismos eram a causa da doença, então a gente tinha que pasteurizar, pasteurizar, ou seja, cozinhar em prol de matar os micro-organismos no leite, como a gente faz, e em diversas outras coisas. A gente começou a esterilizar tudo, ferramentas cirúrgicas, machucados. Os seres humanos começaram a se basear muito na esterilização, na asepsia. Claude Bernard, que foi o oposto de Pasteur, sugeriu na verdade que o milieu interior era tudo, ou seja, o ambiente interno do organismo é o que determina se os micro-organismos patogênicos vão conseguir proliferar ali ou não. Bernard acreditava que se existia um milieu interior, um ambiente interno saudável, os micro-organismos patogênicos morriam, como a água parada e o mosquito da dengue. Não é o mosquito da dengue que atrai a água parada, é a água parada que atrai o mosquito da dengue. Moscas e uma pilha de esterco. A pilha de esterco atrai as moscas. Quando removemos a pilha de esterco, as moscas não proliferam. Ou seja, não tem substrato, não tem o que a bactéria comer ali. Então nós sabemos na ciência da microbiota que sempre existem bactérias patogênicas e benéficas, simbióticas dentro do organismo. A questão é a proporção de uma para outra. Quando você leva uma dieta saudável, você tem mais bactérias benéficas. E todo um estilo de vida saudável, você tem mais bactérias benéficas do que patogênicas, os simbiontes e os patobiontes. Desde o início da pandemia, nós começamos realmente a esterilizar tudo, mas ninguém revisou literalmente os dados de o que é o álcool gel. Eu não estou sugerindo para você não passar álcool gel, eu não estou sugerindo que não deveríamos fazer asepsia. Eu só estou sugerindo que os dados científicos deveriam ser sempre mais revisados e mais testados antes de qualquer adoção de parâmetro. Porque às vezes fazemos coisas sem saber que lá na frente se mostram com problemas. Como vários tipos de remédios e suplementos que, na verdade, suplementos de triptofano eram vendidos e depois descobriram que causavam uma doença fatal e matavam. Suplementos de ácido fólico até hoje ainda são utilizados, mas a gente sabe que pode aumentar a incidência de câncer na mãe, na prole, de autismo. Então as coisas, quando a gente mexe com coisas fora da natureza, sintéticas, criadas pelo homem, a gente tem que realmente revisar os dados antes de utilizar. Porque na verdade os parâmetros da natureza são sempre sem efeitos colaterais e mais confiáveis, apesar de não termos dados científicos, comparando um ao outro, não usar álcool gel ou usar álcool gel, eu acho que o parâmetro sempre me prove que o sintético é mais saudável que o natural. E nós sabemos que água e o sol são os desinfetantes naturais, são os desinfetantes da natureza. Vamos revisar alguns dados antes da gente começar a pensar sobre o assunto. Etanol, cancerígeno
Etanol, cancerígeno na bebida, mas pode ser usado direto na pele humana? É amplamente usado em diferentes produtos na pele humana, produtos médicos como desinfetantes, cosméticos como sprays de cabelo, enxaguante bucal, fármacos, entre outros produtos caseiros. Existem informações contraditórias sobre a aplicação tópica do álcool gel na pele. A primeira preocupação seria de sua carcinogenicidade, já que temos dados sobre o consumo em bebidas alcoólicas e o câncer. Limitada e conflitantes evidências epidemiológicas estão disponíveis no uso de etanol, na cavidade oral, na forma de enxaguantes bucais e câncer oral, similar ao mecanismo do consumo de bebidas alcoólicas pela produção de acetaldeído, agindo como um otimizador de penetração da pele, facilitando a absorção transdérmica de xenobióticos, contaminantes carcinogênicos nas formulações dos cosméticos, ou seja, ele auxilia a penetração na pele de toxinas ambientais, de petroquímicos, né? O uso de etanol é associado à irritação da pele ou dermatite de contato. Após uso regular de etanol na pele, como desinfetante de mãos, em quantidades relativamente pequenas, mensuráveis concentrações de etanol e seu metabólito acetaldeído pode ocorrer, mas abaixo dos níveis de toxicidade aguda. Etanol é absorvido na pele intacta, alcança a corrente sanguínea e é sistematicamente distribuído no corpo. De acordo com a União Europeia, acetaldeído é categorizado como mutagênico e carcinogênico. Como em outras áreas de pesquisa, as revisões apoiadas pela indústria sobre o etanol devem ser lidas com precaução, pois são mais favoráveis a chegar a conclusões favoráveis do que os estudos independentes. Ou seja, isso não sou eu falando, é um estudo de toxicologia analisando o etanol, o álcool, né? Sugerindo que a indústria sempre chega a conclusões mais favoráveis a eles quando eles financiam o estudo do que os estudos independentes não financiados pela indústria. Meio que óbvio, né? Mas como a indústria pode financiar estudos sobre o seu próprio produto, é algo questionável, né? Isso não é nem brasileiro, na verdade isso é americano, né? Ou provavelmente do Reino Unido, mas europeu, mas ainda assim. POPs são imunotóxicos e lipofílicos prejudicando o sistema imune. Os POPs, poluentes orgânicos persistentes, ou seja, as toxinas ambientais que são persistentes, elas não são biodegradáveis, acumulam no corpo humano, tais como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, HPA, benzopireno, dioxinas, metais pesados como cádmio e mercúrio. As dioxinas são os petroquímicos que a gente produz para fazer o plástico, entre mil outras coisas, os perfumes e coisas do gênero. Estudos recentes indicam que a concentração dessas toxinas no corpo humano excede o limite da saúde. Estudos imunotoxicológicos observaram que exposição a eles levavam a inesperadas doenças pulmonares. Exposição a POPs, doenças pulmonares, coronavírus é literalmente uma doença que afeta o sistema respiratório, né? Óbvio que não estou correlacionando um com o outro, mas estou correlacionando a quanto mais a gente conseguir proteger o sistema respiratório diante de uma pandemia, melhor, né? Então, se os POPs prejudicam a capacidade respiratória, o sistema respiratório como um todo, a gente não deveria estar se expondo a eles, ainda mais durante uma pandemia. Existem estudos em ratos mostrando que eles prejudicam componentes do sistema imune. Nas últimas décadas, cada vez mais frequente atenção tem sido prestada ao papel de POPs e no desenvolvimento e na frequência de doenças imunológicas, tais como imunossupressão, alergias e autoimunidade. Consumo alimentar é a principal ingestão de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, de HPA. A quantidade de poluentes no meio ambiente também aumentou na forma de material particulado ou poluição particulada, que são ínfimas partículas poluentes no ar que podem danificar o corpo pelos pulmões ou no sangue, no ar e em micro e nanoplástico na água. Esses químicos podem penetrar as barreiras epiteliais, ou seja, da pele, e acumular e residir na gordura por muito tempo por sua natureza lipofílica. Aqui, essa parte da pesquisa mostra que essas toxinas ambientais, os metais pesados, se acumulam no corpo e acabam causando ativação crônica do sistema imune. Existe uma proteína que detecta poluentes na corrente sanguínea e existe uma outra substância chamada NRF2 que protege o corpo de imunotoxicidade.
induzindo expressão de genes que envolvem desintoxicação, antioxidantes e atividade anti-inflamatória. No início da pandemia, o Food and Drug Administration, a Anvisa americana, avisa os consumidores sobre o risco de contaminação com metanol em alguns desinfetantes para as mãos durante a pandemia. Ou seja, alguns tipos de marcas de álcool gel usaram uma substância chamada metanol, que na verdade era tóxica, causava hospitalização, cegueira permanente, vômito, dores de cabeça, visão embaçada, coma, convulsão, permanentes danos ao sistema nervoso e morte. E até o FDA literalmente removeu muitas dessas marcas. 160 marcas nos Estados Unidos em agosto, né? Isso foi em fevereiro de 2020. Em agosto de 2020, 160 marcas já tinham sido identificadas contendo metanol. Ou seja, mesmo nos Estados Unidos, com toda a regulamentação, soltaram um produto que poderia prejudicar a saúde dos consumidores e mesmo assim levaram um tempo até tirar do mercado e, na verdade, foi soltado um mito pela internet que beber altas quantidades concentradas de álcool podia desinfetar o corpo e matar o vírus. Após o boato foi solto pela internet, 800 pessoas morreram depois de beber metanol, 60 desenvolveram cegueira completa e 5.900 foram hospitalizadas, principalmente no Irã, Turquia, Catar e Índia. Se a substância faz tão mal assim, óbvio, não é para beber, não é para... Mas ainda assim, passar na pele, será que não está causando nenhum prejuízo ao nosso organismo, inclusive o sistema imune? A gente tem que entender que somos mais bactérias que humanos. Temos mais bactérias no nosso organismo e muito mais genes de bactérias do que células humanas e nossos próprios genes. Coisa assim, 10 vezes mais em média, até 50 vezes mais, dependendo se fosse bactérias e genes, né? Mas ainda assim, nós temos que entender que existem bactérias patogênicas, mas existem também bactérias benéficas. Então, quando a gente tenta eliminar, por exemplo, bactérias patogênicas com antibióticos, a gente também está mexendo com um equilíbrio de bactérias benéficas, simbióticas, né? E, por exemplo, triclosano, ingrediente para prevenir crescimento bacteriano. Está em sabonetes até roupas e brinquedos, sanitizadores de mão. Se a etiqueta diz antibactericida, contém com certeza triclosano. E ao mesmo tempo que mata bactérias, auxilia a criar bactérias resistentes a antibióticos, superbactérias. Parabenos, ligados a câncer, estão em todo tipo de produtos cosméticos. Provavelmente também seu álcool gel pode ter parabenos. E fragrância pode produzir alergias, doenças respiratórias, dermatite e efeitos prejudiciais no sistema reprodutor. Todas essas substâncias petroquímicas, os POPs, são vistos como disruptores endócrinos e imunotóxicos. Pode não ter uma, mas pode ter outra, pode ter todas, pode não ter nenhuma, mas ainda assim todas as substâncias petroquímicas estão, com o tempo, sendo implicadas a nível científico com prejuízos em toda a fisiologia humana, inclusive o sistema imune, que é o que você tem que ter muito eficiente durante uma pandemia. Existe uma natural microbiota na pele, assim como parâmetros de hidratação e barreiras. Será que danificar o equilíbrio sensível que foi desenvolvido por milhões de anos em uma microbiota que está em todo o nosso organismo, principalmente no intestino, mas está na boca, está na pele, está em todo o ser humano, será que não seria benéfico? Porque a gente acaba... Será que a gente não bata as bactérias simbióticas também com excesso de higienização? Então, a gente tem que pensar. Não é uma recomendação clínica porque realmente não existem estudos. Eu só acho que a população deve saber que existem estudos controversos sugerindo que os petroquímicos são imunotóxicos e a gente passa petroquímicos na nossa pele. Para não estragar, a coisa tem que ser industrializada. Tem que levar petroquímico, né? Não é só o álcool ali produzido da cana. Leva muito petroquímico por trás até chegar ao álcool gel, né? E nós sabemos que sol e água são desinfetantes naturais e até está tendo dados científicos sobre o sol, na verdade, sendo benéfico ao sistema imune, né? Nós sabemos disso, que auxilia a imunomodulação. Saúde é produzida por vida saudável. Nós sabemos que as comorbidades que andam lado a lado com o coronavírus causam, por exemplo, prejuízo ao sistema imune. Diabetes, por exemplo, tem um prejuízo ao sistema imune, né? Hiperglicemia, hiperinsulinemia afeta o funcionamento do sistema imune. Então eu acho que as pessoas não deveriam estar só se preocupando com as questões de prevenção, como quarentena, álcool gel,
distanciamento social, mas principalmente com a sua saúde também. Porque eu vejo ainda muita gente, a maior parte da população obesa, comendo farinha, comendo açúcar, comendo industrializado, comendo excesso de proteína animal, dormindo tarde. Reduzir a exposição a vírus e bactérias patogênicas, reduzindo o consumo de carne, não é uma zoonose. Teve muito estudo sugerindo que a doença, a pandemia e todas essas epidemias modernas, né, vieram de consumo de proteína animal, vieram do contato com o animal, vieram do tipo, da forma que nós produzimos, criamos, armazenamos, cuidamos desses animais em indústrias, em fazendas industriais de produção de proteína animal, né? Que são os CAFOs, como são chamados em inglês, né? E, finalmente, melhorar o sistema imune via vida saudável. Porque não existe efeito colateral por dormir mais cedo, pegar mais sol, praticar mais atividade física, comer mais frutos e vegetais, viver de uma forma saudável, que a gente sabe que é imunomoduladora e auxilia o funcionamento do sistema imune. Nós sabemos que muita gente é assintomática. Por quê? Porque provavelmente elas estão com um sistema imune mais funcional, assim prevenindo de complicações com a doença. Não sabemos 100%? Não. Mas 85% das complicações com coronavírus foi correlacionada a sobrepeso, obesidade e doenças crônicas degenerativas que afetam toda a população. Então, eu acho que sempre a gente tem que, pelo menos, se basear no parâmetro da natureza também, além de só se basear nessas medidas preventivas. Eu sei que muita gente só está passando álcool gel, se preocupando com distanciamento social, máscara, ficando em casa, quarentena e lockdown, mas não está se preocupando com o que come, a hora que dorme, a prática de atividade física, entre outros fatores que influenciam o sistema imune. Então essa que é a mensagem. Não é pare de usar álcool gel agora, mas saiba que sim, existem dados na literatura conflitantes em relação ao álcool gel, que seria possivelmente imunotóxico, entre vários outros prejuízos, e eu acho que a gente tem que refletir e levantar pesquisas acadêmicas para embasar esse uso frenético e entender que, de qualquer forma, você deveria estar vivendo saudável, não só pela pandemia do coronavírus, mas por todas as outras comorbidades que complicam o coronavírus e as outras comorbidades que podem causar prejuízo à sua saúde e matar você mais tarde na vida. Então, gostou do vídeo? Começa compartilhando, sentando o dedo no like, postando seus comentários aqui embaixo, se cadastrando no canal e apertando o sininho para receber nossas atualizações. Além disso, comenta, compartilha, senta o dedo nesse like. Se você precisa da minha ajuda como nutricionista clínico, fica ligado nos nossos 7 livros já publicados, meu atendimento nutricional online, nossos cursos online de culinária para você aprender a mudar a sua vida e aprender a cozinhar de forma saudável, que auxilia o seu sistema imune, nosso e-book gratuito lá no nosso site, Retiros. Muita saúde frugal, Dr. Edu Coraça, até a próxima. E um bom sistema imune para se proteger dessa pandemia e das próximas, porque se a gente continuar vivendo de uma forma inadequada e produzindo condições para que novos vírus apareçam, né, já que são uma zoonose, provavelmente a gente ainda vai ver mais pandemias e mais problemas, porque quando elas aparecerem, o nosso sistema imune como sociedade vai estar debilitado. Até a próxima.